Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Então vamos ler em nome de Jesus. Se você não achou, se der para você enxergar, está aqui no nosso telão, tá? Em nome de Jesus. Vamos lá. Está escrito o seguinte na santa e bendita palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O apóstolo Paulo escreve essa carta para um jovem chamado Tito. E quem foi Tito? Tito era um gentio que se converteu por intermédio do ministério de Paulo, do apóstolo Paulo, pregando nas cidades. E o apóstolo Paulo, ele fala que Tito era o verdadeiro filho dele na fé. No capítulo 1, versículo 4 fala: escreva você, Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, na fé que nos une, na nossa fé. Então dá para a gente entender que o sentimento que Paulo tinha por Tito era diferente, era especial. Era alguém de confiança, alguém que ele daria vida. É alguém que ele não se arrependeria de confiar uma grande missão. E foi isso que Tito recebeu, uma tarefa especial, uma tarefa específica. Deus separa pessoas específicas para um tempo específico, para realizar uma tarefa específica. Você está aqui porque você é uma pessoa específica. E Deus tem uma tarefa específica para você. E aplaudir, fica à vontade. Quem crê nisso aí, diga amém. Paulo disse de uma igreja na ilha de Creta, na Grécia. E essa igreja, ela estava bem desorganizada, não bagunçada, as pessoas estavam desorganizadas no que fazer. Então, Paulo deu essa tarefa para que Tito, um jovem pastor, fosse pastorear aquele lugar, e que ele colocasse em ordem os princípios bíblicos, os princípios de Deus, novamente, que a igreja estava saindo do eixo. De vez em quando os nossos filhos, eles saem do eixo. É necessário que a gente redirecione eles para o caminho certo, para o alvo, sim ou não? Da mesma forma, a igreja, de vez em quando, ela começa a sair do eixo. Então o pastor, ele precisa redirecionar, ele precisa orientar para que a igreja volte a estar no eixo. Quem entendeu até agora, diga amém. Era um povo difícil, porque tinha uma má reputação lá. No capítulo 1 da carta de Tito, versículo 12, diz que eles eram pessoas mentirosas, animais cruéis, comilões, preguiçosos. Era boa gente, pessoal aí? Não era muito boa gente, né? Mas Tito, ele não disse não ao desafio, ele disse sim. Eu vou, em nome do Senhor Jesus. Os desafios aparecem para nós, irmãos, mas não é para nos matar, é para nos fortalecer e cumprirmos a missão que o Senhor Jesus nos deu, que é pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Ele nos tem mandado. Não se preocupem,
estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos, disse o Senhor Jesus. Então Ele está aqui nesse lugar. Quem crê, diga amém. Ele está aqui. A preocupação de Paulo tinha dois objetivos. O primeiro objetivo era que Tito pudesse mostrar, através do seu relacionamento com Cristo, como a igreja tinha que se comportar. Através do procedimento diário, como que aquela igreja tinha que se comportar a partir de agora. O segundo propósito que ele enviou Tito para lá era combater a impiedade no mundo. Mas nunca a gente vai combater alguma coisa no mundo se a gente não começar na igreja. Como é que eu quero combater a corrupção se na igreja temos corruptos? Como é que eu quero ensinar as pessoas se na minha casa, na minha igreja, eu não ensino ninguém, eu não aprendo nada? Como nós vamos ensinar? Sempre que a gente quer mudar o mundo, a gente precisa começar pela igreja. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, quando veio, Ele não veio mudar o governo. Jesus, quando veio ao mundo, quando Ele começou a sua missão, Ele não foi em Roma. Jesus, Ele não foi direto com o imperador. Jesus foi para a sinagoga, para o templo. Sempre Deus vai começar pela igreja. Amém? Sempre Deus vai começar pela sua casa. Depois a gente vai fazer no mundo. Amém? Glória a Deus. Então, imagina a cabeça de Tito. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou mudar a cabeça desses mentirosos? Como que eu vou mudar a cabeça desses preguiçosos? Como que eu vou mudar a cabeça desses comilões, desses animais? Tem uma versão que fala dessas bestas feras. Como que eu vou mudar? Somente a graça pode fazer isso. Somente a graça pode mudar as pessoas. Amém? Eu ouvia muito quando eu era jovem, que as pessoas diziam: mas agora nós estamos no tempo da graça. Quem já ouviu isso aí? Quem já ouviu? Pouca gente, né? Não, a gente está no tempo da graça, não estamos mais no tempo da lei. Não é assim mais. A graça não é uma autorização para a gente pecar. A graça não é um passe, um ticket, um vale para a gente ir fazer bobagem e depois voltar, mas estou no tempo da graça. A graça, ela é transformadora. E o Senhor colocou esse tema no meu coração devido a eu estar assistindo um podcast. Eu gosto muito de assistir. E um rapaz disse assim mesmo: minha religião é a religião do ladrão da cruz. Ladrão na cruz, né? Porque ele fez muita bobagem, mas ele foi salvo. Isso ficou na minha cabeça, né? Isso me despertou. Presta atenção para mim, irmãos. Tem gente que pensa que a graça só salva e não faz mais nada. A graça, ela é feita para me salvar e acabou. Que eu sempre vou ter uma chance porque eu estou no tempo da graça. Porque eu sempre vou ter uma chance porque Jesus me dá essa graça, porque Deus me deu a graça. Tem gente que pensa que a graça é: Jesus me salvou, eu não preciso mudar. Jesus me salvou, eu não preciso fazer nada, eu sou do jeito que eu sou. Presta atenção para mim, a graça que não transforma, a graça que não transforma, a graça que não muda o meu pensamento com relação ao pecado, a graça que não me exige nada, não é graça, é desgraça. A graça que não exige que eu mude
A minha vida pregressa mundana é desgraça, irmão, não é graça. Tem gente que diz que existe a hipergraça. Não importa o que eu faça, eu vou ser salvo. Vamos ver se na palavra de Deus está assim. O título da nossa mensagem hoje é: o que a graça faz? Vamos ler o texto, vamos? Versículo 11, Léo. Você que tem uma Bíblia aí, lê comigo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens aqui, ou a todas as pessoas. A graça é salvadora para quem? Para todos. Quem é o alvo da graça? Todos. Amém? Você é o alvo da graça de Deus. Eu sou o alvo da graça de Deus. A graça é para bons e ruins, é para ruins e piores. A graça, ela não vê a cor dos olhos. A graça, ela não vê a cor da pele. A graça de Deus, ela não vê o quanto você tem no bolso, ela não se importa com isso. A graça não quer saber se você está tão muito errado, se você não ama os seus pais. A graça, ela não vê essas coisas. A graça não vê como você está vestido. A graça te ama e ela quer te abraçar nessa noite aqui. Te aplaudir, fica à vontade. A graça quer te salvar. A graça quer te abraçar nessa noite. A graça de Deus, ela te ama. A graça de Deus estava te esperando você chegar nessa noite aqui, nesse lugar. A graça de Deus já estava aqui antes de eu chegar. A graça de Deus, ela sempre te esperou para você chegar nessa noite aqui. Qual o objetivo da graça? Salvar a todos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui é a humanidade, tá? A todos. A graça, o objetivo da graça é te salvar, é me salvar. De quê? Do mundo. De quê? De nós mesmos. Cantei agora. A graça, ela veio nos salvar de uma ira vindoura, porque Deus vai exterminar os ímpios. Deus vai entrar em juízo com o planeta Terra. Mas para os seus filhos que foram salvos pela graça, nós teremos o gozo eterno para sempre. Amém? Nós fomos salvos pela graça. Diz para o seu irmão assim: fomos salvos pela graça. Fala para o outro lado: nós fomos salvos pela graça. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Atos dos Apóstolos 5, 15 e 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É a graça que nos salva. Então o que a graça faz, pastor? Primeiro, a graça nos salva. O que a graça faz? É o título da nossa mensagem. O que a graça faz? Ela primeiro nos salva. A graça nos salva, em nome de Jesus. Mas a graça não apenas nos salva, a graça também nos educa. Cadê os pedagogos daqui? Diga amém. Vou precisar de você. Versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensato, justa e piedosamente. O que a graça nos faz? Ela nos ensina. Você está vendo? A graça não está só salvando, ela faz mais alguma coisa. A graça, ela nos ensina, ela nos educa a viver de maneira diferente no mundo.
a pergunta daquele rapaz, quando ele afirmou assim: não, a minha religião é a religião do ladrão da cruz, que ele foi salvo, mas ele foi salvo e morreu, sim ou não? Sim ou não, irmão? Foi salvo e morreu. Não deu tempo para ele remir a sua história, não deu tempo dele viver de uma forma diferente. Mas você está vivo aqui. Se você já aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, a graça te salvou. Agora ela quer te ensinar como viver esse mundo. A graça nos ensina como viver no mundo. Primeiro, a graça nos educa e nos ensina a renegar a impiedade. Pastor, o que é impiedade? A impiedade é a qualidade do ímpio. Não ajudou muito, pastor. É tudo que é de mal, tudo que vai contra a vontade de Deus. Esse é o ímpio. O ímpio, ele não quer saber de Deus. Então a graça está nos ensinando, ele nos educa a renegarmos as impiedades. Essa semana, comentei sexta-feira aqui, do jovem Charles Kirk, que foi morto, um jovem que pregava nas universidades dos Estados Unidos, foi morto com um tiro, enquanto ele estava na universidade pregando. Ele foi morto. E quantas pessoas celebraram a morte daquele rapaz? Isso é a impiedade. Como que você vai celebrar a morte de um ser humano, irmãos? Aonde, que mundo nós estamos? É um mundo ímpio, caído. Pessoas celebrando e pessoas ainda ameaçando outros políticos brasileiros, dizendo: você é o próximo. Isso é impiedade. A impiedade é pecado. Precisamos rejeitar toda essa impiedade que está acontecendo no mundo. Precisamos rejeitar toda a corrupção que está acontecendo no mundo. Outra coisa que a graça nos ensina, nos educa a rejeitarmos as paixões mundanas. O que são as paixões mundanas, pastor? São os vícios, é a pornografia, são o adultério, são as obras da carne. As paixões mundanas são isso. Os jogos de azar. Agora tem o tigrinho que está bombando. Tem gente que está perdendo tudo, perdendo relacionamento por causa de... Eu escutei essa semana também. A esposa pegava o dinheiro, jogava, se separou do marido, pegou uma indenização que eles tinham, estourou o dinheiro, queria mais dinheiro do cara, aí ele não tinha mais dinheiro. Ela se bateu dizendo que ele tinha batido nela, prenderam o cara. Sem piedade, irmão, por causa de dinheiro para jogar no tigrinho. Meu Deus, irmãos. Vamos ver, a graça nos educa, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, a graça nos educa a deixar isso de lado. Todos nós precisamos renegar, deixar, abandonar o pecado, porque ele afeta os nossos relacionamentos. O pecado afeta o nosso relacionamento com o Senhor Deus. O pecado afeta o nosso relacionamento com os nossos cônjuges. Você que é casado. O pecado afeta o nosso relacionamento com os nossos filhos. O pecado afeta o nosso relacionamento com tudo. Com as nossas amizades, tudo o pecado afeta. Então nós precisamos abandonar e viver conforme a vida que agrade a Deus. É fácil, pastor? Não é fácil, mas é necessário. Diga assim: não é fácil,
mas é necessário. De novo, não é fácil, mas é necessário. De novo, não é fácil, mas é necessário. E Jesus vai nos ajudar. A graça vai nos ajudar. A graça vai nos educar. Perceba uma coisa, a graça não está parada. Percebe uma coisa, a graça está agindo. Ela nos salva, mas continua agindo dentro de nós. Vamos lá, mais um pedaço. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então a graça nos ajuda, nos ensina a viver. Os pedagogos aqui, pastora Marcela, você ensina só uma vez para a criança, ela já aprende. Você tem que repetir todo dia. Irmãos, a graça está nos ensinando hoje que é todo dia para vivermos uma vida que agrada a Deus. Não vai ser da noite para o dia. Nós precisamos persistir em aprender com a graça de Deus. Então ele fala 3 coisas. Primeiro, viver de uma forma sensata. Nós precisamos aprender a termos um bom senso. Nós precisamos aprender a ser uma pessoa prudente. Ah, pastor, eu olho aqui, negócio não anúncio, já compro, eu não tenho nem dinheiro, mas eu compro no cartão. Calma, seja prudente. Amém? Por que o pastor demora tanto para comprar as coisas para cá? Porque eu quero comprar à vista, para a gente não ficar depois cobrando os irmãos. A gente tem que ser prudente, amém? A graça nos ensina uma vida sensata, uma vida equilibrada. Eu preciso muito aprender isso, a ser equilibrado, a deixar de estourar, explodir muito rapidamente. Eu sou assim, eu explodo rápido. Preciso aprender a ser equilibrado. Eu preciso aprender a ser uma pessoa sóbria. A graça nos ensina a ser uma pessoa sensata. Amém? Outra coisa que a graça nos ensina a ser uma pessoa justa. Uma pessoa justa é ser uma pessoa reta, é ser uma pessoa correta, é ser uma pessoa que não se corrompe os seus princípios e valores. Tem gente que vende os seus princípios, os seus valores. Não, eu jamais faria isso. Aí chega o dinheiro na mão, eu vou fazer. Ah, eu te ofereço tanto para te trair tua esposa na hora. Cadê os princípios e valores? Uma pessoa justa, a graça nos ensina a ser uma pessoa justa, uma pessoa de bom caráter. Amém? Amém? Quem está dormindo, diga amém. Olha, muita gente dormindo. Quem está acordado, diga aleluia. Glória a Deus. Terceira coisa, a graça nos ensina a ser uma pessoa piedosa. Ah, pastor, eu sei que é ser piedoso é aquele que tem pena dos outros. Não é só isso. Ser piedoso, ter piedade, é o contrário de ser ímpio. Porque a pessoa que é ímpia não é pia. Não sei se você consegue entender. Quem é piedoso não é impiedoso. Não tem o início, né? Que é o contrário. Então, viver piedosamente é ser temente a Deus. Viver piedosamente é obedecer a palavra de Deus. É isso que está escrito aqui. Para viver piedosamente é aquela pessoa que está fechado com o Senhor Deus. Não importa o que aconteça, eu continuo sendo fiel a Ele. Isso é ser piedoso. Então, você ser uma pessoa piedosa é viver adorando a Deus.
obedecendo a sua palavra, se dedicando a Ele. Quem entendeu, diga amém. Então perceba, irmãos, a graça, ela age internamente e ela age externamente. A graça, ela age dentro, mas também age fora. A graça me salva e a graça me ensina como viver a partir de agora. A graça me salva e ela me ensina como eu vou lidar com o meu irmão a partir de agora. Quem está entendendo, diga amém. A graça me ensina também a esperar a manifestação da glória de Deus. Vamos ler mais um pouquinho? Versículo 13. Aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça me ensina que eu preciso esperar a manifestação da glória de Cristo Jesus. Se você não está esperando Jesus, talvez a graça não tenha te alcançado ainda. Se você não está esperando Jesus, se você vive a sua vida de qualquer jeito, que não pensa que Ele vai voltar, então talvez você não tenha abraçado a graça ainda. Se você não está esperando o retorno glorioso de Cristo Jesus, talvez você dentro da igreja, você não está ainda salvo, porque a graça salva, mas a graça educa, ensina que devemos esperar a manifestação da glória de Deus. Hoje é o dia de você ser salvo pela graça, ser educado pela graça e esperar o retorno do Senhor Jesus com todo o seu coração. Só quem foi salvo pela graça, só quem foi educado pela graça, espera o retorno de Jesus. Quem está esperando o retorno de Jesus, diga amém. E para finalizar, irmãos, a definição de graça é favor não merecido. A gente escuta muito isso. A graça é o favor que não merecemos. E é verdade. Mas a graça não é uma coisa. Presta atenção para mim. A graça não é uma coisa. A graça não é uma força invisível. A graça não é um sentimento. Estou sentindo a graça. A graça é uma pessoa. A graça é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a graça de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça é uma pessoa. Deus deu o seu Filho por nós. Não merecemos, mas Ele se deu por nós. Ele nos abraçou. Tem um versículo que diz que qual amor maior do que esse? Não há amor maior do que esse, de alguém que dá sua vida pelos seus amigos. O Senhor Jesus é a graça de Deus para nós. Não merecíamos, mas Ele se entregou por nós. E para todo aquele que crê nele, não morra, não vá para o inferno, não seja consumido, mas tenha uma vida eterna. Então tem uma condição: aceitar a graça, ser salvo pela graça e ser educado a viver agora uma vida para a glória do Senhor, pela graça de Deus. Fique em pé nessa noite.